Muito bem. Bom, vamos iniciar então a nossa entrevista, Onara, e já vamos dar aqui as coordenadas para você, já trazer a biografia então do nosso professor Jean. Isso mesmo, vamos apresentá-lo, né, para os nossos ouvintes da rádio, né? Sim. A entrevista hoje é com o professor de idiomas Jean Eli Mihio, é isso? Isso. Acertei? Isso. Passei aí, passei de ano. Sobre o tema 20 de novembro, consciência e respeito. Por que esse tema nós escolhemos 20 de novembro? Porque é uma data que é pela primeira vez no Brasil, não é, Jean? O Brasil nacionalmente parou, né, para refletir um pouco, né, nessa questão da consciência e do respeito contra o racismo, né? Infelizmente é uma realidade que assustadora que existe ainda entre nós, né, que não deveria existir, né? E por muitas outras coisas que a gente vai falar no programa, por essa dívida que nós temos com os nossos ancestrais africanos, né? Enfim, de todas as nacionalidades aí, negros, que sofreram, né, pelo menos aqui no Brasil, 300 anos de escravidão já. Então a gente não pode fazer de conta que isso não aconteceu, né? Isso realmente aconteceu. Então a rádio, como trata com a comunidade, também quer falar com esse público aqui, né? De nacionalidade haitiana e naturalizado brasileiro, cursou a Universidade Adventista Dominicana, a UNAD. Fez letras espanhol e francês. Também a Universidade Catuai Londrina. É formado em letras, também inglês e português. Realizou vários cursos. Inglês, por exemplo, no Instituto American Language Laboratory, 2005, no Haiti. Curso de inglês para atendimento, curso online Educa 2024, curso inglês avançado 2, 2024, curso online Educa 2024. Quais são os idiomas que ele fala? O Cláudio falou e eu vou falar para vocês agora direitinho quais são. Inglês fluente, está escrito fluente aqui, viu, Cláudio? Espanhol fluente, francês fluente, português fluente e crioulo haitiano. Tá bom para você, Cláudio? Bom, para um analfabeto aqui, isso aí tá super legal. Eu sou professora de português e a gente mal sabe falar o português, Jean. Explica para mim, por que o interesse por tantos idiomas? Muito bem, eu quero cumprimentar primeiramente esta equipe e também eu não posso esquecer minha esposa querida, que está ouvindo agora também. Ela está trabalhando em casa. Qual é o nome também, dela? Fianes. Fianes? Minha amigona, Fianes. Um abraço para você, Ô, Fianes. Fianes, um abraço aí da equipe aqui da Advento FM, tá? Isso aí. E também ao meu filho, Efraim Gabriel. Ele está na escola agora. Efraim. Mas ele gosta de aprender inglês também, idiomas também. Legal. Sobre sua pergunta a respeito das línguas, eu posso dizer que desde que eu estava no ensino fundamental, eu tinha vontade de aprender muitas línguas. Quando eu terminei com meu ensino médio no Haiti, daí eu falei assim, eu vou aprender muitas línguas. Que legal. Porque uma pessoa que fala muitas línguas não tem barreira. Verdade, o Barreira. mundo é o limite, né? Não tem limites, né? Cheguei aqui no Brasil, eu falei, opa, no Brasil, como as pessoas estão falando português, é bom de saber falar este idioma. Mas eu tenho que saber aonde vem este idioma. Por que este idioma é tão complicado? Porque cada vez eu encontro um brasileiro, sempre ele fala assim, este idioma é bem complicado. Até nós, brasileiros, não falamos bem português. Verdade. Mas eu fiquei pensando, mas por quê? Por que é assim? Porque ele que é nativo está falando comigo, que é estrangeiro, que nós, como brasileiros, não falamos bem português. Para dizer, opa, eu tenho que ir à faculdade. Tem alguma coisa errada, né? É isso. Para estudar esta língua, para ver o que está dentro desta língua. Por Opa, quê, né? eu peguei filme, mas eu percebi na realidade. Eles tinham razão. Quando eles estavam falando comigo, não falamos bem português. É verdade. Mas graças a Deus, neste ano, no ano passado, daí eu fui formado na faculdade Unopar. Que legal, parabéns. Letras, inglês, português.
E aí, como você já tinha falado, daí já na República Dominicana eu fiz letras também, espanhol e francês. Isso quer dizer, cada país que eu chego, daí eu tenho que estudar a língua do povo. É isso daí. E posso falar, você fala muito bem o português. Todo mundo está percebendo, né, gente? Eu poderia ter trazido aqui um angolano, porque nós temos os nossos irmãos africanos que falam o mesmo idioma nosso, né? Eu tenho muitos amigos angolanos também. Mas eu quis trazer o Jean justamente porque o Jean é um haitiano que fala o português de maneira correta, que gosta do português. Eu acho que é bacana a gente valorizar também os nossos amigos haitianos. E por falar em Haiti, vamos falar um pouquinho desse país? Vamos falar um pouquinho de lá, de onde você nasceu? O Haiti, ele é oficialmente a República chamada a República do Haiti. É um país localizado na ilha de Hispaniola, no Mar do Caribe, a leste de Cuba e Jamaica, e ao sul das Bahamas. Ocupa os 3/8 ocidentais da ilha que partilha com a República Dominicana. Haiti é 27.750 quilômetros quadrados de área toda, né? O Haiti compõe, sendo o terceiro maior país do Caribe e tem uma população estimada de 11,4 milhões de pessoas, tornando-se o país caribenho mais populoso. A capital é Porto Príncipe. Em plena Revolução Francesa, escravizados, quilombolas e negros livres começaram a Revolução Haitiana, que foi de 1791 a 1804, liderada por Toussaint Louverture, é isso? Toussaint Louverture. Louverture, que é francês, eu não sei falar isso, ele me corrigiu, muito obrigada. Um escravo e general do exército francês. As forças de Napoleão foram derrotadas pelo sucessor, né, deste militar, Jean-Jacques Dessalines, como diz? Dessalines. Mais tarde, imperador Jacques I, que declarou a soberania do Haiti em 1º de janeiro de 1804, levando ao massacre de todos os franceses da ilha. O país tornou-se a primeira nação independente da América Latina e do Caribe. Isso me chamou muita atenção. Vocês se tornaram primeiro país, primeira república, né, independente da América Latina e do Caribe também. E a segunda república das Américas. O primeiro país das Américas a acabar com a escravidão também. Olha que incrível, Cláudio. E o único país estabelecido por uma revolta de escravos, ou seja, foi formado por uma revolta dos escravizados. Assim como o Brasil, o Haiti também foi construído por trabalho escravo, como nós falamos. Você e sua família viveram essa realidade? Eu queria te perguntar, Jean, seus antepassados, de exploração, de escravidão. Eu queria que você falasse para nós um pouco sobre essa história da sua família e da escravidão ali no Haiti. E as pessoas ainda hoje vivem essa realidade no Haiti? Muito bem, boa pergunta. Para responder a estas perguntas, primeiramente, nós temos que saber como começou tudo no Haiti. Tudo começou assim. No Haiti, o povo nativo era índios. Índios. Porque Haiti era um país habitado. Tinha pessoas antes da colonização. Tinha pessoas no meu país. Quando chegaram os franceses no meu país, eles escravizaram os índios. É o que eles fazem, né? Fizeram no Brasil também. A primeira coisa que eles fizeram é escravizar os índios. Os Por nativos. quê? Exato. Por que os índios foram escravizados? Porque os franceses tinham um objetivo. Uma vez eles chegaram no país, eles viram que tinham cana de açúcar. E também tinha café, bastante. Eles precisavam, falando a respeito dos franceses, eles precisavam muitas pessoas para trabalhar nesta área. E explorar esses recursos naturais, né? E agora, o que eles fizeram? Eles mandaram a buscar os africanos. Entendo. Eles foram lá, na África. Daí pegaram muitos africanos. Ouviu, Cláudio? Tá aprendendo a história aí, Cláudio? É para dizer,
é para dizer como os africanos chegaram no meu país. Então eles foram trazidos como o Brasil. O Brasil, a gente ouve a história do navio negreiro, que trazia aquelas embarcações cheias de negros para trabalhar no Brasil. Então, basicamente, foi a mesma coisa que aconteceu no Haiti. E quem fez vamos dizer, a descoberta, entre aspas, porque não é descoberta, porque já existiam povos morando no Haiti, foi Cristóvão Colombo, né? Só para deixar claro. Né? 1492. Daí, quando ele descobriu esse país, ele foi na França. Ele falou a respeito do meu país. Encontrou ali e foi lá na França. Exato. Por isso os franceses chegaram no meu país. Uma vez os franceses chegaram no meu país, encontraram os índios. Daí os índios foram escravizados. Meu Deus. Faltava mão de obra para produzir a cana de açúcar e logo café. Daí eles precisavam bastante de café para mandar para o país deles, falando a respeito do francês. E daí mandaram a buscar muitos africanos para colocar para trabalhar. Em 12 de janeiro de 2010 aconteceu algo que marcou a história de vocês, né? Às 4h53, local, o Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7, o mais intenso sismo registrado no país. E em mais de 200 anos, que causou aí entre 160 mil e 300 mil mortes, além de deixar 1,6 milhões aí de pessoas desabrigadas, tornando-se um dos desastres naturais mais mortíferos já registrados. Hoje já não tem como não falar do Haiti e não lembrar desse terremoto de 2010, das catástrofes naturais, que infelizmente as tempestades, né, que vem causando há muitos e muitos anos problemas para vocês. Essas tragédias, além dos problemas econômicos, fizeram muitos países ajudar o povo haitiano. E um desses países é o Brasil, nós sabemos, além dos Estados Unidos e tantos outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, essa ajuda do Brasil. O Brasil tem uma relação muito próxima com o Haiti. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bem, e muito boa pergunta também. O que nós temos que lembrar, meu país sofreu bastante catástrofe. Muitas, né? Muitas. Sobretudo, terremoto de 2010. Tinha bastante países que ajudaram ao meu país. Quais foram os países? França, Estados Unidos, República Dominicana. Também? Brasil. Eu posso dizer Brasil é braço direito do meu país. É braço forte do meu país. Brasil ajuda bastante ao meu país. Que lindo. Eu vou mencionar para vocês três pontos importantes para ver como o Brasil está ajudando ao meu país. Olá, vamos lá. Primeiro, missão de paz. Na missão de paz. Falando a respeito da missão de paz, nós vamos começar de 2004 até 2017. Brasil joga um papel importante. O que é missão de paz? Uma vez passou o terremoto, daí não tem paz. Não tem paz. Não tem paz. Não tem paz. Todo mundo estava com medo, porque tinha bastante pessoas na rua desabrigadas. Bastante pessoas que estavam com fome e bastante pessoas também que precisavam de medicamentos. Qual foi o papel do Brasil neste caso? Vamos lá. Primeiro, o Brasil foi e ajuda a estabelecer meu país, a formar este povo, a ajudar que este povo seja um povo forte. Reconstruir. Exato. Para não ficar desanimado. Você tem que ter paz, porque você não está sozinho. Que lindo isso. Nossa, Brasil levou bastante medicamentos, remédios, para atender muitas pessoas que estavam na rua. Outra coisa que o Brasil fez, não só medicamentos que o Brasil estava dando, tinha um jogo, não sei se vocês lembram, jogo de amistoso. Futebol. Estamos falando de futebol, exato. O haitiano gosta muito de futebol. Exato. Aqui organizou um jogo de futebol.
Eles foram lá no meu país, seleção brasileira. A seleção foi lá. Exato. O ano 2004, 2005. Eu me lembro desse jogo. Lembra, Helena? Passou na televisão. Eles foram lá, né? Os brasileiros foram lá. Exato. Quando eles chegaram lá, eles só fizeram 5 gols. Só o haitiano fez um. Umzinho, mas fez Mas um gol. por quê? Tá bom. Porque tinha uma tropa brasileira que estava lá no país. Porque falando a respeito da missão de paz, aqui mandou uma tropa brasileira Que legal. para atender o povo. Isso é muito bonito, né? Quando a tropa chegou, o que eles estavam fazendo? Ajudando a fazer estrada, caminho, porque o país estava bem destruído. Fazendo, pegando bastante casas, construindo casas. As pessoas que estavam desabrigadas estavam morando nas casas que eles estavam construindo. Na escola, pega os alunos, ajudam, dá comida. Tudo isso são coisas que brasileiros ajudaram a meu país. Brasileiro é um povo bom, então. Exato. Povo maravilhoso. Maravilhoso. Que bom. Maravilhoso. Daí, falando a respeito do jogo amistoso, é para mostrar a tropa que estava lá não estava sozinha. Somos amigos. Estamos juntos, unidos. Juntos. Né? Porque a seleção, nós como haitianos, nós apoiamos Que legal. a seleção brasileira. Vocês Nós torcem, gostamos de futebol. Nós somos fanáticos. por futebol, né? Daí, Isso a é seleção... comum. Brasil e Haiti gostam de futebol, né? Gosta. A seleção pensa assim, não podemos ficar assim, vamos lá para apoiar não só os haitianos, mas para mostrar a tropa brasileira que está lá, não está sozinha. Que lindo isso. Daí uma ajuda Uma bastante. ajuda grande. Até neste momento, o Brasil está ajudando o país. Até hoje. Porque tem uma porta aberta para que os haitianos entrem aqui no Brasil. Estão dando visto para que os haitianos entrem aqui. Recebem os brasileiros, os haitianos, né? Exato. Só para dizer, não só o Brasil estava ajudando, o Brasil está ajudando bastante o meu país. Nós somos parceiros. Que bonito, né, Cláudio? Nossa, nos deixa... É interessante que nessa época uma violência estava total também, né? Dentro do país, né? Exatamente, porque a política... Onde houve então aí, o Exército Brasileiro também entrou para apaziguar a situação. Mas é um fato lamentável, né, em relação a isso aí. E hoje nós estamos vivendo muita violência, não somente no Haiti, mas também no mundo todo, né? A gente percebe que a violência está se avolumando cada vez mais. Eu acho que uma das... Mas, Pode falar, Cláudio, diga, por favor? não? Só Pode completar continuar. e você já fala. Uma das piores guerras que existe, Cláudio, é a guerra civil, né? Que é a guerra que nós sabemos que acontece dentro do próprio território. Ou seja, o próprio povo entra num conflito entre o próprio povo, né? E os governantes se aproveitam, pessoas... Desculpa, mas quando tem um desastre, uma crise, as pessoas que não têm caráter, que são bandidos, que não são bons, eles se aproveitam disso para explorar o povo, né? Para ganhar dinheiro, para matar, para roubar, para destruir mais ainda. Isso é triste. Então, quando você falou da paz, eu entendi o quanto isso é importante para o seu povo. Porque é um povo que vive, infelizmente, em guerra, né? Em conflitos. Sim. Né? Nós tivemos aí o presidente de vocês, um dos últimos presidentes, foi assassinado, não foi? Foi. Então, foi há pouco tempo. Então, a gente não podemos deixar de falar sobre a questão política. Nós vamos falar sobre a questão política também. Ô, Cláudio, nós temos alguma pergunta de ouvintes? Por enquanto, não? Eu estou meio perdido aqui, Tá mas por meio enquanto perdido, não. Sim. A vossa esposa entrou aqui em contato conosco, tá? E eu estou vendo aqui a foto dela e também do seu menininho. São fofos. Parabéns, viu? Família bonita. Viu? Que Deus abençoe vocês, tá? Minha amiga. Fianes. 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 Minha amiga. Um abraço, viu, Fianes? E o menininho, como é que chama mesmo?
Gabriel, Efraim Gabriel. Efraim, depois você dá um abraço no Efraim aí, Fianes, que agora ele está na escola, né? Sim. E manda ele ouvir a rádio, tá? A Rádio Advento aqui sempre tem conteúdos edificantes para toda a família, inclusive para as crianças, viu? Muito interessante. A partir de hoje nós estamos conectados. Se não tiver, você vai ter que devolver o dinheiro. Tá vendo? Temos uma família de ouvintes do Haiti agora, olha que chique, hein? Que maravilha. E ela manda um abraço aqui a todos os ouvintes, viu? É isso aí. Cláudio, vamos pro intervalo, Cláudio? Vou deixar o Jean descansar um pouquinho, beber uma água, se ele quiser ir ao banheiro. Enfim, vocês continuem ligadinhos que a gente vai continuar aqui falando sobre... Você quer saber um pouquinho mais sobre a história do povo haitiano? Temos aqui um professor que é como que a gente pode colocar assim? Conhecedor de multilínguas aí, enfim. Que tá poliglota, isso, obrigada. Que vai falar um pouquinho sobre a sua profissão e falar um pouquinho sobre essa cultura tão linda dele. Por que ele adotou o Brasil? Hoje ele é naturalizado brasileiro. Então nós vamos falar sobre o racismo, enfim, não só no Haiti, mas no Brasil também, já estamos chegando lá. Então preste atenção, você fique ligadinho que nós voltamos já para falar sobre o tema de hoje. 20 de novembro, que foi quarta-feira, mas ainda estamos em ritmo de comemorações aí, né? Consciência e respeito. Voltamos já. Hábito mental sadio. Você pode decidir por uma vida melhor. Fumar pode introduzir 4.720 substâncias tóxicas no organismo e gerar as seguintes doenças: bronquite e enfisema, câncer do pulmão, da laringe, da boca, dos rins, da bexiga, infarto do miocárdio, derrame cerebral e doenças dos vasos de úlceras no estômago. Quer mais motivos para deixar de fumar? Advento FM, por uma vida melhor. Atenção londrinense. A Adevilon, a Associação dos Deficientes Visuais de Londrina e região, estará realizando uma confraternização com seus associados no dia 21 de dezembro em sua sede e vem através deste canal pedir sua colaboração para realizar o evento. Precisamos de refrigerantes, carne de boi, frango, linguiça, pão de alho, carvão. Abrace essa causa. Contatos pelo WhatsApp 43 3329 8143. Estamos na Avenida Laranjeiras, 2133, Jardim Marabá, Londrina. Comece agora, o Alimento é Saúde. O suco verde já é de conhecimento e consumo de muitas pessoas que buscam uma alimentação saudável. Mas que tal variar um pouco no sabor e na consistência da receita? A dica para a questão é de Islândia Carvalho, pesquisadora da Fiocruz Pernambuco e adepta de alimentação saudável há mais de 20 anos. Islândia costuma variar o consumo do suco verde por um smoothie ou mousse verde. Ela conta que sempre congelou bananas sem casca para evitar a perda da fruta, que se estraga rápido e com facilidade. Certa vez, Islândia descobriu que poderia substituir a maçã do suco verde justamente pelas bananas congeladas, que na cozinha de Islândia, vez por outra, sempre entram em alguma receita nova para evitar o desperdício. A mudança no suco verde, neste caso, já começa pela substituição da maçã pela banana na função de adoçar a receita. Na verdade, o que eu faço é aproveitar o que a gente já tem, que é simples, fácil, barato, como a banana, e comecei a inserir, a banana como base, sem usar leite, sem utilizar açúcar, para fazer o suco de forma mais prática. O suco clássico, o suco verde, normalmente utiliza mais folhas e usa maçã para adoçar, pode usar mais verdura. No caso, simplesmente o que eu faço é usar a banana como base. O preparo é bem prático. 2 bananas médias ou 3 bananas pequenas são suficientes para se juntar apenas a alguma folha verde e água. O restante do processo fica por conta do liquidificador. Liquidifica com água a banana e depois você coloca a verdura que você quiser. O que eu estou chamando de verdura? Na verdade, as folhas verdes. Você pode colocar couve, você pode colocar rúcula, você pode colocar brócolis. E você vai liquidificando até ficar numa consistência que pode ser parecida com mousse ou uma consistência de uma vitamina bem grossa.
Islândia chama atenção a detalhes importantes. Ela recomenda a utilização de folhas orgânicas, a exemplo das que são comercializadas em feiras agroecológicas, para garantir tanto uma receita realmente saudável e também mais saborosa. Tudo isso sem abrir mão dos valores nutricionais. É uma receita bastante nutritiva, tem potássio da banana, tem o ferro do couve, é sem açúcar, então isso de certa forma já ajuda bastante. Islândia diz que sempre tenta aproveitar ao máximo os alimentos na cozinha dela. O propósito de buscar uma alimentação saudável precisa estar ao lado da criatividade na cozinha. Além do mousse verde, ela utiliza as bananas congeladas para fazer bolos saudáveis, além de base no preparo de outros sucos. O que eu convido as pessoas é a gente a usar um pouco mais a criatividade, arriscar um pouco mais na cozinha. Então, antes de entrar na cozinha, o que é que eu faço? Eu vejo o que eu tenho e a partir daquilo que eu tenho, eu vou misturando os sabores. Eu aprendi, utilizando os conhecimentos também orientais, que o segredo é você buscar ter os vários sabores, né? Misturar um pouco o doce com o salgado na mesma alimentação, mas não é que você vai botar sal e açúcar, mas você pode botar alimentos que tenham esse sabor e começar a otimizar mais o que eu tenho. Então a criatividade é muito do que eu abro a geladeira, vejo o que tenho e a partir disso eu vou criando novas receitas aos pouquinhos e isso tem dado muito certo. A recomendação para quem preparar o suco ou o mousse verde é de consumo matinal e consumo imediato. Do Recife, Daniel Lamir. Doação de medula óssea, um gesto que pode salvar vidas. Os principais riscos do transplante de medula óssea são as infecções e as drogas quimioterápicas utilizadas durante o tratamento. A rejeição é rara, mas pode ocorrer. Nestes casos, medicamentos adequados controlam a situação. Doação de medula óssea, um gesto de amor e solidariedade. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Com apoio desta emissora. Advento FM. Criança Segura. Brinquedos que necessitam de baterias e tomadas elétricas devem ser evitados para crianças menores de 8 anos, porque podem causar queimaduras ou choques. Cuidado também com os brinquedos que oferecem risco de intoxicação por elementos químicos como pilhas, mercúrio e chumbo. Arestas e formas pontiagudas também podem cortar ou ferir. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Com apoio desta emissora. El más oral de los medios de comunicación. La radio. La radio. Advento FM. Comece agora, o Alimento é Saúde. Avermelhada, redonda e de sabor adocicado. Essa é a beterraba, um legume muito conhecido e consumido no Brasil. O alimento é utilizado no tratamento de anemias por ser rico em ferro e ajuda o sangue a levar oxigênio para todo o corpo. Mas o que muita gente pode não saber é que a maior parte dos nutrientes da beterraba está no seu talo e nas suas folhas. Por isso, a nutricionista funcional Pamela Terra aconselha a consumir o alimento por inteiro. E o talo e as folhas dá para fazer refogado, como se fosse uma couve, por exemplo, as folhas dela. Dá para fazer refogado, dá para picar o talo e adicionar numa farofa, por exemplo, adicionar num arroz à grega, por exemplo, adicionar em outras preparações, omelete, dá para usar como acréscimo, né, de ingredientes em outras preparações, sim. Mas existe outro lado na atenção ao talo e às folhas da beterraba. Pamela Terra lembra que essas partes são as que mais concentram o agrotóxico. Por isso, vale atenção para a procedência na compra. Quando vem com o talo, normalmente o talo e as folhas é a região que mais tem agrotóxicos. Então, o consumo desses talos e dessas folhas seria interessante o consumo orgânico. Daí você colhe a beterraba por inteiro e consome tudo, desde a raiz, né, o legume mesmo, até talos e folhas. Agora, os não orgânicos têm essa desvantagem.
Além da ausência de veneno, a dica é consumir a beterraba em uma refeição diversa de cores e sabores. Portanto, a nutricionista dá algumas dicas de quais alimentos combinam melhor com o legume e potencializam seus benefícios para o organismo. A beterraba junto com a cenoura tem uma combinação boa e a cenoura é rica em vitamina C, então a vitamina C otimiza a absorção do ferro, assim como outros vegetais, né? Tem gente que faz suco de beterraba com laranja, por exemplo, para também otimizar a absorção dos próprios vegetais verdes escuros, né? Fazer um suco misto de laranja, beterraba e couve, por exemplo, para otimizar essa absorção também é legal. Consumi-la com o feijão, né? No mesmo prato, arroz, feijão, beterraba e outros vegetais, também é interessante. Dá para compor ela com bastante coisa. Mas os benefícios da beterraba não se resumem ao ferro. Pamela Terra explica que o alimento é rico em nutrientes, como a vitamina A, vitamina C, um pouco de vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina B12 e fibras. E para quem ainda precisa de mais ideias para incluir o alimento nas refeições do dia a dia, a nutricionista dá uma dica fácil e saborosa. Eu corto a beterraba em pequenos pedaços ou em rodelas e aí eu espalho numa forma, coloco azeite, sal, uma pitadinha de ervas finas e pimenta, fica ótimo. Assa a 180 graus até ela ficar com uma textura mais cozidinha mesmo. Bem tranquilo, em torno de 25, 30 minutos de forno. Outra dica é fazer chips com o legume. Para isso, basta cortá-los em rodelas bem fininhas, colocar azeite e sal e levar ao forno até desidratar. Dá para servir como aperitivo ou como acompanhamento de alguma receita. De São Paulo, com reportagem de Michele Carvalho, Vanessa Nicolave. Amiga da saúde. Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Lucília Souza, que tem 36 anos e é professora. Ela mandou o seguinte: será que se eu deixar meu filho brincar de bonecas, ele se tornará homossexual no futuro? Não, né, pessoal? As brincadeiras, elas não determinam a orientação sexual de ninguém. Quando a gente oferece a um menino brinquedos ditos femininos e vice-versa, a gente está apenas permitindo que uma criança desenvolva habilidades múltiplas e compreenda o mundo de uma forma mais ampla e igualitária, né? Historicamente, gente, os brinquedos ditos de meninas, eles são todos relacionados às tarefas domésticas, como panelinhas, vassourinhas, bonecas, né? Já os de meninos são voltados para o espaço público, como carrinhos, bola, etc. Assim, gente, as crianças, elas desde cedo, elas vão naturalizando as desigualdades, passando então a reproduzir o machismo também. Eu acredito que seja um desafio a gente educar os nossos filhos para que eles compreendam que homens e mulheres devem cuidar de bebês, fazer comida, andar de carro, jogar bola, que o nosso gênero ele não deve restringir as nossas possibilidades de trabalho, esporte, lazer, né? E que o trabalho doméstico ele é responsabilidade de todos que vivem juntos, inclusive cuidado com os filhos. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima. Advento FM. Bem, pessoal, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Sub 87.9 e estamos aqui com um bate-papo, né? Muito gostoso aqui com o Jean. Gostei muito do Jean. O Jean tem uma comunicação inegável, né? E ao mesmo tempo ele fala muito bem o português, né? E está dando aqui uma aula de história. E vamos dar continuidade então ao nosso tema de hoje, que é sobre respeito e consciência. E consciência, né? Isso. É o que todos nós devemos ter. Exatamente. Vamos lá então, Nara. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre violência, infelizmente, né? O Haiti, né, país do qual o nosso querido Jean, o professor Jean Eli, né, está aqui, conhece muito bem. Infelizmente, essa realidade é muito triste. Não só lá como aqui no Brasil, enfim, os povos de origem africana sofrem muito com a violência. Se a gente for para a África, a gente vê muitos casos, né? Uhum. Lá no Angola, lá nos países lá, enfim, você vê pessoas morrendo por causa de metais preciosos, né? Por causa de tantas coisas, enfim, de religião,
né? De coisas assim absurdas, tribos contra tribos e povos contra povos. A violência entre gangues, crise generalizada, política, econômica e social, desastres ambientais, essa é uma combinação vigente no Haiti, gerando deslocamentos forçados internos e fazendo da migração para o exterior uma das saídas adotadas por parte dos cidadãos em busca de melhores condições de vida. O Brasil, inclusive, foi um ator muito presente no cotidiano haitiano, comandando por 13 anos, como bem o Jean falou aqui, de 2004 a 2017, a Força de Paz da ONU no país, né? E figurando aí como uma das principais opções de destino dos haitianos no continente americano. Ao lado da migração, aí vamos colocar assim, venezuelana, que é muito forte no Brasil também, os haitianos protagonizaram os principais fluxos migratórios recentes em direção ao nosso país, o Brasil, ajudando a fomentar uma série de mudanças, tanto nas estatísticas, quanto na abordagem da academia e dos governos sobre o assunto. De acordo com a projeção da Acnur, cerca de 161 mil pessoas haitianas vivem em território brasileiro atualmente, viu, Jean? No entanto, o número de migrantes haitianos que vêm para o Brasil tem diminuído nos últimos anos. Talvez porque já estão se estabelecendo em outros países, né? Não sei, você vai me dizer melhor sobre isso. Dados do Observatório das Migrações Internacionais, a OBMigra, acho que é isso, né? Apontam que em 2022, 6.770 haitianos foram registrados no Brasil, ou seja, se tornaram cidadãos naturalizados brasileiros. Um número bem menor que o observatório, que o observado aí no caso, nos anos como 2020, que eram 23.567, ou 2016, que chegou a 42.423. São números assim enormes, não é, Jean? Se a gente for falar, por exemplo, sobre a migração brasileira e como os haitianos estão vindo para o Brasil, migrando para cá, se naturalizando brasileiro. Eu queria que você falasse sobre isso agora para os nossos ouvintes. Os haitianos se sentem respeitados no Brasil? Vamos lá. Ou sofrem com racismo? Muito bem. Para responder a esta pergunta, primeiro, é bom de saber que o Brasil é um país que tem uma porta aberta para os haitianos entrarem. Nós precisamos visto para entrar, sim. Mas tem muitos haitianos também que tentam de entrar aqui ilegal. Ah, sim. Não mas consegue. Consegue mesmo sendo legal. Consegue. Quando eles chegam aqui, sem problema, eles têm visto documentos. Melhor digo. Eles têm documentos sem problema, porque o Brasil sabe nossa situação. Muitos haitianos também estão deixando o Brasil para entrar no outro país. Pegam o Brasil aqui, daqui saem e vão para os países próximos aqui. Mas qual o objetivo da saída deles? Eles pensam assim: nós estamos usando o real como moeda. Reais, para eles, não valem muito. Não. Melhor que estejamos lá nos Estados Unidos, porque lá é dólar. Daí não vamos deixar o Brasil para entrar nos Estados Unidos. Então eles fazem uma ponte, sai do Haiti, vai para o Brasil vão para os Estados Unidos. Muitos são assim. Fazem isso. Mas também muitos haitianos gostam de ficar aqui no Brasil, porque eles pensam que o Brasil é um país bom, um país legal para morar. Que bom. Sobretudo, eu gosto de ficar no Brasil. O Brasil é bom. E também minha família e muitos haitianos. Seus amigos, né? E daí, por quê? Porque tem muitos haitianos que gostam de estudar, mas não tinham oportunidade no nosso país para estudar. E aqui encontraram essa oportunidade. Aqui encontraram o que nós estávamos procurando, já nós encontramos. Que bom. Por exemplo, no meu caso, eu estava lutando no meu país para que eu seja formado em letras. No caso, no idioma, outro idioma que não seja que você já mas tinha. Eu não tinha esta oportunidade. Uma vez eu cheguei aqui no Brasil, já minha oportunidade estava esperando eu.
Olha que maravilha. E daí eu gosto desse país. Tem muitas pessoas também que gostam do Brasil. Muitos haitianos que falam assim, nós não vamos deixar o Brasil. Nós vamos ficar aqui porque a oportunidade que o Brasil está oferecendo aos nativos é muito grande, né? Nós também temos esta oportunidade. Que lindo. Se nós queremos financiar uma casa, consegue. Do mesmo direito que o brasileiro tem, nós também temos. Não tem uma diferença entre nós e os brasileiros educados. Então a pergunta você vai responder no sentido de que, na verdade, não. O haitiano não sofre racismo no Brasil. Não, ele é respeitado. Sofre? Para chegar... para chegar não está chegando lá. Sempre, qualquer país, existe um povo educado e outras pessoas que são ineducadas, ou seja, que não têm educação. Sim. Nós, a maioria dos haitianos, sofrem também preconceito ou racismo, porque isso existe. Eu vou dar um exemplo para você. Sim. Eu tenho 2 exemplos recentes. Um funcionário e logo um empresário. Vamos lá, vamos ouvir. O funcionário estava trabalhando numa empresa. Tinha uma brincadeira entre 2 haitianos e um brasileiro. Um brasileiro já percebeu esta brincadeira e ele foi e falou assim, mas por que vocês estão brigando? Os haitianos falaram assim, não estamos brigando. Como sempre nós temos costume de fazer brincadeira, nós estamos fazendo brincadeira. Estavam brincando entre eles. Aí este assunto chegou perante do dono. Os haitianos estavam brigando. No mesmo dia, os haitianos estavam de castigo. Vocês vão para as casas de vocês, vocês vão ficar um dia sem trabalhar. Você também, brasileiro, você vai para a sua casa, você vai ficar um dia. Isso é justo. É justo. Até no presente momento é justo. Até agora é justo. Estava justo. O que acontece mais para frente? Os 2 haitianos chegaram no dia seguinte. O dono chamou, vocês não vão trabalhar mais nesta empresa. Mandou embora. Vocês vão ser mandados embora. Por justa causa. Nossa. E o que aconteceu com o brasileiro? Continua trabalhando. Você vai ficar. Isso é e daí no momento de fazer o julgamento, o juiz deles, eu fui para traduzir para os haitianos. O juiz fala assim, mas por que aconteceu este negócio aí, esse assunto? Não, estávamos brincando, é brincadeira que estamos fazendo. Ok, mas por que os haitianos foram mandados embora? E o brasileiro não? E o brasileiro, por que fica? É preconceito, né? Preconceito. E agora isso é um exemplo do funcionário que estava trabalhando numa empresa. Outro exemplo agora. Vamos lá. Empresário. O empresário haitiano, ele é haitiano. Faz tempo ele está trabalhando, ele trabalha duro. Ele já tinha falado comigo, no Jean, você não tem problema não, você pode falar a respeito deste assunto. Você pediu para ele? Não, claro, senão eu não ia falar. Tá bom. Mas ele falou assim, não, pode falar. Até o ponto, se você quiser, se for possível, você pode mencionar meu nome. Não, eu não vou mencionar o nome de ninguém. Que legal ele poder contribuir com isso, né, para ajudar as pessoas. Mas ele estava trabalhando, o dono passou, ele entrou numa empresa, ele tinha 4, 5 funcionários, eles estavam trabalhando. Daí quando chegou no momento para que ele receba, o dono pagou aos funcionários dele. E não pagou ele? Não. Mas um bom dinheiro, é muito dinheiro, porque ele trabalha muito. Pagou ao funcionário dele, mas ele não fica sem nada. Mas ele estava esperando que o dono ia pagar. O dono falou assim, aqui nós temos um papel, um documento para que você assine. E vai lá, cadê o documento? Onde está? Cadê o documento? Aqui está o documento. Entra no meu escritório aí, você vai assinar.
Ele fala, não, eu não vou assinar, não. Como assim? Porque é um documento que diz que ele pagou aos funcionários. E que ele mesmo não recebeu. Exato. Como isso? Ele é o dono Ele falou que não vou assinar. Ele estava querendo enganar. Daí o dono falou, se você não quer assinar, a partir de hoje, você não pode entrar mais nesta empresa. Se os funcionários também não, ele tirou todo mundo. Não pode, os funcionários dele já foram recebidos. Né? Daí os funcionários deles não tinham nenhum problema, porque já receberam. Eles já receberam, mas ele não. E aí ele não. Ele que é empresário, daí ele não recebeu nada. Como pode? Daí não pode trabalhar aqui, você tem que ir embora. Não colocar pé na minha empresa. É terrível, né? A gente está falando, poxa vida, estamos aí já em 2024, quase 2025, né? E a gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito. É nítido, exato, né? Porque é particular, é só com ele. Por que isso? É difícil a gente pensar por quê. Por ser haitiano? Pode ser? Por ser negro? Pode ser. Então, assim, a cor da pele ainda é motivo, né, de desrespeito no nosso país, né? Infelizmente. Exato. Daí, tudo isso vem na nossa cabeça. Mas por que isso aconteceu? Nós lembramos a escravidão. Vem tudo na mente, né? A escravidão. Porque sempre tem um chefe que pega uma pessoa para trabalhar sem receber nada. Não está recebendo, então é escravo. Até agora ele não recebe nada. Meu Deus. Daí este assunto está na justiça. Estamos esperando uma resposta, mas ele não recebe nada. Está sofrendo. É para dizer, existe racismo aqui no Brasil. Também. Existe. Do jeito que ele foi tratado, daí ele... Muita falta de respeito. Aí já queria fazer ele como escravo, né? Ficou escravo. Como escravo. Ele tem um dono, mas ele é escravo do dono, trabalha para mim, mas você não recebe. Como é isso, meu Deus? Ainda bem que isso está na justiça, vamos orar a Deus que ele consiga receber esse valor. Exato. E ele poderia até ser indiciado também pela questão do racismo, né? Ele poderia responder um processo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Porque racismo é crime, né? Tudo isso precisa de ter como conhecimento a respeito de assunto. Quando você sabe como o seu direito, daí você reclama. Por exemplo, recentemente, daí tem uma coisa que aconteceu comigo. Eu estou trabalhando numa empresa. Daí tem uma pessoa que estava limpando. Daí eu estava atrás da pessoa. Daí a pessoa bateu em mim. E olhou para mim. Mas não fará como desculpa. Não? Eu fui embora. Daí eu voltei de novo. Eu fui falando com um engenheiro que estava lá. Que horror. Eu perguntei ao engenheiro, você me conhece? Ele falou, não, só eu conheço você como um Jean. Eu comecei contando para ele, falando quem sou eu. Eu sou Jean, eu sou do Haiti, eu sou professor de línguas. Aí você já deu a biografia total. Exato, eu sou professor de línguas, eu falo 5 línguas, eu sou formado aqui no Brasil. Daí eu estou aqui do jeito que esta pessoa me está tratando, eu não deveria estar aqui. Ele fala, mas quem? Quem está tratando você do jeito que está falando? Fala, vamos lá, vamos falar com ela. Nós fomos lá, conversamos com ela. A primeira pergunta que eu fiz para ela, você me conhece? Bom dia, você me conhece? Não. Não sabia nem da sua existência. A partir de hoje você me vai conhecer. Eu sou fulano, eu sou fulano de tal. Eu sou professor, eu sou formado aqui. Aqui tem uma escola pertinho aí. Aqui eu fiz trabalhar como estagiário aqui. Não sou invisível, né? Talvez você tenha mesmo seu filho lá, ou seja, talvez primo. Eu sou professor do seu filho. É claro. Opa. Gente, mas por que você bateu em mim? E não. Você não pensa, não, eu não vi. Ah, você não viu mesmo? Mas você olhou para mim? Não, mas desculpa. A partir daquele momento, cada vez ela fala, bom dia. Bom dia. Sempre tem vezes você está procurando eu para falar bom dia. Isso é respeito. Daí, primeiro, você tem que conhecer a pessoa. Mas assim, Jean, é isso mesmo, Jean. A gente está falando que quando a gente escolheu esse tema, nós falamos consciência e respeito. O Jean falou para mim, Nara, é isso mesmo, coloca a palavra respeito. Tudo que as pessoas querem é respeito. Exato. Um ser humano precisa ser respeitado, independente da sua cor de pele, do que ele seja. Então, tudo que as pessoas buscam é o respeito.
Então, se você fala do respeito, a gente quer que a pessoa olhe para você e não faça de conta que você não existe, né? Claro. Porque, infelizmente, tem pessoas que agem com olhares, com atitudes, com desrespeito. Isso dói muito, porque o que é a cor da pele, gente? O mais importante é o caráter. Infelizmente, nós temos pessoas de caráter duvidoso, vamos colocar assim, brancos e amarelos e de todas as cores e negros. Então, não é a cor da pele que define o caráter. A gente fala sempre sobre isso e é importante a gente ressaltar. Jean, nós estamos no final do programa, eu vou dar uma resumida aqui na parte final, para a gente poder, já passamos um pouquinho. Eu queria falar sobre a conquista, né, que aconteceu agora dia 20, né, que foi quarta-feira, dia 20 de novembro. O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra é um feriado nacional agora, celebrado em 20 de novembro e foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares aqui no Brasil. Não sei se você já ouviu falar da história dele, né? O Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. A data da morte de Zumbi dos Palmares, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou aí membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978. E elegeram a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. E o 13 de maio, que até então era a data da abolição da escravatura, deixou de ser, foi para escanteio, né? O argumento utilizado é que o 13 de maio apresentava uma falsa liberdade, uma vez que após a Lei Áurea, né, que era comemorado, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder político. Não sei se você conhece um pouco da história do Brasil, mas a Lei Áurea, né, no caso do Brasil, a Lei da Liberdade dos Escravos, foi assinada em 13 de maio, né, e até então ela era o que efetivava essa liberdade. Só que os brasileiros que foram libertos ali foi só no papel, porque eles continuam ainda sendo não tinham direitos a nada, eram maltratados, eram tratados, só não eram mais escravos, mas não tinham seus direitos valorizados. Então agora a busca é pelo respeito. Então essa é uma conquista que o Brasil, você já é naturalizado brasileiro, você sabe que é uma conquista que, a partir deste ano, é um feriado nacional do nosso país. Então, é uma conquista muito grande de luta dos antepassados, dos ancestrais aí africanos, e que se naturalizaram brasileiro, como você também, e que agora nós conseguimos. O Brasil sofre muito com racismo, você deve saber disso, né? Ainda, infelizmente, ainda existe, e busca a consciência e respeito. Eu queria que você falasse brevemente para a gente, se você puder colocar isso de maneira bem objetiva mesmo, como que vocês, haitianos, enfrentam o racismo lá no Haiti? Muito bem. No Haiti, você sabe que existe um povo chamado mulato. É mulato. Mas qual é esse povo? É filho do negro e branco. Isso é mulato. Nós sofremos também. Os negros no Haiti também lá dentro. Dentro, nós sofremos como preconceito. O mulato quer dominar sobre os negros. E neste caso, você pode perceber que até para governar nosso país, para ser líder, presidente, ou seja, primeiro-ministro, deputado, senador, estas pessoas estão na frente. Daí, se for um negro, o que vai acontecer? Daqui a pouco pode ser morto. Aconteceu isso com o seu presidente. Aconteceu com o presidente do país? Jovenel Moïse. Aconteceu. Como era o nome dele mesmo? Jovenel Moïse. Morreu. Foi que ano? Foi agora, né? Foi no ano 2023. Agora, foi passado a morte dele. Um atentado, né? Ele foi morto. Ele foi morto. É para dizer que nós sofremos também preconceito. Outro preconceito que existe no meu país é preconceito linguístico. Eu quero que vocês prestem atenção bem a respeito do preconceito linguístico. Língua é muito forte no país. Exato. Porque nós falamos... Existem duas línguas no nosso país. Francês e crioulo. As pessoas mais cultas, valorizadas, são pessoas que falam francês. Francês. É um preconceito. Se você chegar
escritório. Uma pessoa que fala francês vai atender mais rápido que outra pessoa que está falando só inglês, só crioulo. Em casa nós falamos crioulo, mas não são todos haitianos que falam francês. Para falar francês você tem que ir à escola, você tem que estudar bastante para falar francês. Então vocês são nivelados nesse também caso pela língua. Exato, existe racismo, preconceito a respeito da nossa língua mesmo. Meu Deus. Que coisa, né? Impressionante isso. Né? Exato. É para dizer que existe no meio de nós, haitianos, preconceito. Seria uma coisa da questão social, então. Quem fala o crioulo é considerado como pessoas de baixa renda. Pessoas, esse aí é pobre, né? E quem fala o francês já é uma pessoa de um nível maior. Cultural, é isso. Né? Até na escola, para mandar seu filho numa boa escola, uma pessoa rica, tem a vontade, tem dinheiro, daí você vai, as pessoas vão mandar os filhos dele na boa escola, mas as pessoas pobres que não têm condições, daí não tem como você vai mandar os seus filhos numa boa escola. Na escola onde estão os filhos dos ricos, então eles estão falando francês. Mas os pobres é o crioulo. Nosso horário já deu. Jean do Céu, que entrevista incrível. Nós estamos muito felizes com a sua participação aqui. Só queria lembrar a vocês que a lei 14.532/2023, publicada em janeiro deste ano, equipara a injúria racial ao crime de racismo, tá? Com isso, a pena tornou-se mais severa, com a reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Não cabe mais fiança, o crime é imprescritível. Ou seja, o racismo, ele pode acontecer com diferentes raças e etnias, tá? Não só, no caso aqui nós estamos falando também dos negros, mas enfim, racismo de todas as raças. Como pessoas amarelas, asiáticas, latinas, árabes e pessoas indígenas, além, é claro, de pessoas negras. Como é possível acabar com o racismo que existe entre as outras pessoas da cor? Então, esse é o questionamento que nós trouxemos hoje ao programa, através do respeito e da consciência. Cláudio, estamos encerrando o programa. Queria que você colocasse só assim aquela musiquinha de encerramento, que nós vamos ler uma passagem bíblica aqui para finalizar esse programa. O Jean, ele é uma pessoa que tem a mesma fé que nós, acredita no mesmo Deus que nós acreditamos, né? Enfim, nós não estamos aqui falando de placa de igreja, tá, Jean? Nós não levantamos placa de igreja na nossa rádio. Nós falamos de um Deus poderoso, um Deus que criou o mundo e o ser humano, o homem, em especial, o homem com H maiúsculo, a sua imagem e semelhança. Todo ser humano é igual perante Deus. Nós sabemos que para ele não existe cor, não existe raça, não existe credo, existe respeito, né? Como nós estamos colocando aqui. Deus nos ensinou isso, né? Através da sua palavra. Lá em Efésios 4:6 está escrito assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Também lá em Salmos 117:1 está escrito assim, olha: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Em João 3,16 fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles, pretos, brancos, amarelos, enfim, indígenas, todos os povos dessa terra, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que nós podemos dizer é que todos nós somos iguais perante esse Deus poderoso. Então eu queria, para encerrar, que você nos ajudasse, enfim, a importância que tem nós sermos irmãos na fé. Você é meu irmão, eu sou sua irmã, nós somos família, nós vamos morar no céu. Então não existe isso de cor, não existe isso de... não é? Então nós precisamos entender isso o quanto antes, que aos olhos de Deus, todos somos iguais. É isso? Isso. Falei bem? Ótimo. Então vamos encerrar o programa. Muito obrigada pela sua participação, Jean. Que Deus te abençoe ricamente. Deixa seu Instagram aí para quem quiser conhecer você. Quiser um professor de línguas. Sim, já vou deixar aí. Pode falar. É só o número do meu telefone, por enquanto, porque eu vou deixar. Tá bom. Como nós estamos acabando, daí para acabar com racismo e preconceito, é bom de lembrar as pessoas. Sempre nós temos que pensar nos negros. O Brasil é Brasil hoje. Por quê? Porque os negros lutaram. Verdade. Os negros trabalharam
bastante para que o Brasil seja o Brasil de hoje. Verdade. Nós temos que educar nossos filhos. O papel que os negros jogou no Brasil. Uma vez nós aprendemos, educamos nossos filhos, eles vão respeitar. Porque o respeito da cor é consciência. Vem dentro. Que lindo. Sempre eu falo com algumas pessoas, não julga um livro pela capa. Verdade. Porque dentro do livro tem algo melhor que você precisa. Amém. Que lindo. Muito obrigado, Jean. Deixa o seu contato pra gente aí, que nós já passamos um pouquinho do horário. Qualquer um que quer entrar em contato comigo, eu vou deixar meu número WhatsApp aí. Sim, vamos lá. É 43 99 188 0044. Vou repetir de novo. Por favor. 43 99 188 0044. Jean Eli Miril. É isso aí. Muito obrigado, Jean. Que Deus abençoe você. Obrigado a vocês. Abençoe sua família, seu ministério. E se considere um brasileiro como nós, tá? Porque você faz parte, constrói esse país, trabalha aqui, então você também é um brasileiro como nós. Eu tenho muito prazer em recebê-lo na nossa rádio. É isso aí, eu peço desculpa para vocês, eu não posso ir embora sem cumprimentar Esther. Esther, senão vai ter ciúme, né? É a filha da minha... a filha do coração. Ele tem uma enteada muito linda. É a filha da esposa dele. Eu cumprimento também Evanson, que está ouvindo também da empresa que ele está. Ele já foi convidado para ouvir. Eu sei que ele está lá, ele fica ligado. E também o Júlio também, nosso companheiro, Júlio. Um abraço, Júlio. Sempre nós estamos falando negão, assim, nós estamos fazendo brincadeira. Você não liga de chamar de negão? Você não liga de chamar de negão? Não, né? Só que tem que ser íntimo, né? Não, mas nossa brincadeira, Nossa brincadeira, entre nós. Então, tá aí eu cumprimento a ele também. Tá bom. Aí você chama ele de Brancão. Bom. E eu quero agradecer também a toda a equipe que está vindo comigo também. Muito obrigado por me ter convidado para que eu esteja aqui com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Ok, nós agradecemos aqui a presença do Jean, né, que foi assim, uma aula aí. E uma hora é muito pouco, né? Porque ele tem uma experiência muito interessante. Ele não falou dos outros países que ele esteve, ele não falou de outras coisas mais importantes, além dessa que ele mencionou hoje. Mas eu acredito que ele voltará mais vezes aqui. Será uma satisfação muito grande trazê-lo aqui, viu, Jean? Com certeza. Um abraço a você, um abraço a Nara. Muito obrigada, Cláudio, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Ok, um bom dia a todos, uma ótima e excelente sexta-feira, um bom final de semana e fique ligado. Advento FM, a Rádio da Esperança, trazendo conteúdos edificantes para você e toda a família.